Bom dia. Bem, isto é que foi aqui um intervalo sem domingos saudáveis. Desculpem. Realmente entre alterações familiares e pessoais isto não foi sempre fácil. Mas cá estamos. Hoje também não estava a ser fácil conseguir ligar-me porque a internet não estava a deixar-me. Estou no fim do mundo, literalmente, no meio do nada e, portanto, já percebi que a rede não é propriamente a minha melhor amiga hoje. Bom, with no further ado, vamos então falar do ômega 3. Eu escolhi, na altura foram vocês até que escolheram este tema, mas eu acho muito interessante porque eu passo a vida a falar dele em consulta e passo a vida a prescrever ou a recomendar a toma de ômega 3 e, portanto, acho que há aqui muita informação que pode ser útil. Eu vou tentar não ser muito longa, mas há aqui temas que eu acho que são muito importantes, nomeadamente começar por eles. Há aqui um conceito básico que eu já vi que há aqui, nomeadamente a Ana Rita lá, que são nutricionistas, que estão online e de certeza que vão concordar comigo. Que há aqui um medo típico em relação às gorduras e é importante ter isto muito claro na nossa cabeça. As gorduras são essenciais para uma alimentação saudável. Não há dietas saudáveis sem gordura, ok? Pronto. Incluindo as dietas que sejam do estilo vegan, paleo, omnívoro, enfim, a gordura é nossa amiga, ponto. Agora, obviamente, para que é que ela serve? Para dar textura aos alimentos, sabor, por exemplo, os óleos, as nozes, as sementes, o abacate, o salmão, tem todos tipos de gordura, obrigada Rita, tem todos tipos de gordura diferentes. E o ponto é aí. O ponto está não nesta versão superficial e generalista, como quase todas as generalizações apressadas, não é? Que as coisas são boas ou são más, mas sim a escolhê-las. Ou seja, a um nível muito mais profundo, muito mais molecular, temos de ter um espírito crítico, porque há funções que são essenciais, que só com gordura nos nossos corpos é que nós conseguimos tê-las. Por exemplo, muito básico, alguns tipos de gordura, alguns tipos de vitaminas, aliás, são lipossolúveis. Elas só se diluem, se só conseguem ir passear no nosso corpo ao sítio que precisam, se estiverem em gordura. Portanto, é super importante que fique na nossa cabeça. A gordura não é inimiga da dieta, de qualquer tipo de dieta, seja ela para perda de peso ou uma dieta de manutenção. O que interessa aqui é gordura, tem que se saber escolher. Não vamos pôr um catálogo de não vamos catalogá-la como má ou como boa, ok? Ponto 1. Agora, isto vai complicar, porque as gorduras nos nossos alimentos não são compostas por várias moléculas. Eu vou entrar aqui em profundidade, porque eu acho que até são relativamente simples de entender. Portanto, são compostas por ácidos gordos, até aqui tudo ok, eu acho que todos nós demos isto até na escolinha, que no fundo são átomos de carbono e de hidrogênio ligados entre si de uma maneira específica. Fácil, certo? Depois, há dois tipos muito importantes de ácidos gordos que comemos, no geral. Os saturados e os insaturados, ou os não saturados, se nós quisermos dizer. Depois isto aqui temos várias adaptações. Mas vamos chamar-lhe insaturados. Ou desaturados, como quiserem. Não temos grande drama. Mas vamos aos insaturados, que é a tradução direta da primeira definição que foi dada, que é em inglês anglo-saxónica. Mas pronto, então, as gorduras alimentares são complexas, não é? Como nós já dissemos, e portanto vamos guardar este conceito de gorduras saturadas, gorduras insaturadas. Depois ainda há as trans, que basicamente, por definição, são insaturadas, mas que eu nem sequer vou falar delas agora, porque também para o caso não são tão importantes. Mas pronto. Ponto importante, todos os ácidos gordos insaturados, lembram-se, há duas, insaturados e saturados, têm pelo menos uma ligação dupla entre os átomos de carbono. Ou seja, os ácidos gordos são carbono e hidrogênio, e nos ácidos gordos insaturados, que eu agora lhe vou chamar uma coisa má, mas são os bonzinhos, pronto, têm duas ligações. Nós temos dois átomos de carbono ligadinhos entre si, eles têm as duas mãozinhas agarradas uns aos outros, ok? Fácil. Essas ligações fazem com que eles possam dobrar, possam ter outras conformações, possam fazer uma coisa que nós chamamos em braço e em cotovelo, enfim, terem umas conformações, podem se ir alterando, à medida que eles vão interagindo com as várias estruturas do nosso corpo, eles podem se ir alterando. E o que é que isso tem de bom? Eles vão limitar o número de átomos de hidrogênio que se podem ligar, ok, aos átomos de carbono. Portanto, agora vem a parte em que a palavra faz sentido. Portanto, a molécula nunca fica saturada. Ok? Então temos, lembram-se, vamos lá atrás, ácidos gordos são moléculas de carbono ligadas a moléculas de hidrogênio, certo? E podem-se ligar várias, 2 carbonos, imaginando, e muitas moléculazinhas de hidrogênio, 3 carbonos, por aí fora. O que é que acontece? Estas que são insaturadas, os átomos de carbono têm as mãozinhas ligadas uns aos outros, portanto têm ligações duplas. E portanto eles vão se dobrando entre eles e dizem não entram aqui mais hidrogénios.
portanto eles são insaturados. Quando entram muitos hidrogénios, bom dia Kátia, quando entram muitos hidrogénios, eles ficam mais saturados, ok? Faz sentido, certo? É relativamente direto. E por isso é que se chamam saturados ou insaturados. E no fundo são saturados ou insaturados de hidrogênio. Pronto, também straightforward. Agora, depois, dentro dos insaturados, há monoinsaturados ou poliinsaturados. Ou seja, tem a ver novamente com o número de hidrogénios. Mas isto é importante porquê? Porque eles depois vão ter funções diferentes. Que nós encontramos sempre com a sigla inglesa os MUFAs e os PUFAs. E muitas vezes falamos deles. Portanto, recapitulando, ácidos gordos, carbonos com hidrogénios, ácidos gordos insaturados e saturados. Nos insaturados são cadeias duplas entre os carbonos e, portanto, eles dobram-se entre eles e não deixam que muitas moléculas de hidrogênio não possam conectar-se e, portanto, são insaturados. Dentro desses insaturados, nós podemos ter uns que são monoinsaturados, portanto, eles têm mesmo muito poucos hidrogénios, ou poliinsaturados, que são os MUFAs e os PUFAs. Porquê que isto é importante? Pois eles vão ter funções diferentes, ok? Bom, agora, lembram-se que eu há bocadinho disse que as gorduras é um tema complexo, mas é complexo e relativamente direto de entender até estas nomenclaturas todas que nós depois usamos todos os dias como se fossem super óbvias e não são. Acho eu, pelo menos, não me parecem muitas vezes óbvias. Agora, os ômegas 3, normalmente nós temos ômega 3, ômega 6 e ômega 9. Já vou entrar por aí adentro também. O ômega 3 e o ômega 6 são PUFAs, portanto são poliinsaturados, e o ômega 9 normalmente, e atenção, eu agora vou generalizar, são MUFAs, monoinsaturados. Bem, o número dos ômegas é só uma referência ao número de carbonos que tem na extremidade metil da cadeia de ácidos gordos. Não interessa se é a extremidade metil ou outra, mas tem a ver com o número de carbonos que estão lá de lado, e portanto ou são 3, ou são 6, ou são 9. Straightforward também, certo? Agora, o que é que isto vai ter de influência? O primeiro carbono tem sempre a tal ligação dupla que faz com que eles se dobrem e tal, e depois os outros são ligações simples. Se a ligação dupla tiver a 3 carbonos de distância, temos o ômega 3. Se tiver a 6 carbonos de distância, o ômega 6. Se for a 9 carbonos de distância, o ômega 9. Pronto, tanta complicação de nomes só por causa disto. Agora, eu espero que esta confusão tenha sido, olá Ana, esclarecida. Agora, eu vou focar primeiro nos ômega 3, que são conhecidos, obviamente, pelos seus benefícios para a saúde, nomeadamente cardíaca, não é? E tanto existem na forma vegetal como na forma animal. E depois lá dentro, ou melhor, dependendo da forma, têm tipos diferentes também. O ácido, agora vamos entrar em nomes complicados, o alfa-linoleico, que é o ALA, que vocês muitas vezes quando compram os suplementos veem lá escrito ALAS, e outros nomes, que eu vou chegar aí, é uma forma vegetal de ômega 3, não é? Encontrada em sementes de linhaça, por exemplo, em sementes de chia, nos óleos de canola, na soja, nas nozes também, pronto. E é importante porque só pode ser obtida da dieta, ou seja, nós, seres humanos, não conseguimos produzir ALA, portanto, por isso é que se chama um ácido gordo essencial. Os ácidos gordos essenciais e não essenciais, a única grande diferença deles é o meu corpo consegue produzir ou não. Os não essenciais não são propriamente pouco importantes, são igualmente importantes como os essenciais. A grande diferença é que uns eu posso produzir e os outros eu não posso produzir. É só isto. Portanto, o ALA é um tipo de origem de ômega 3, um tipo de ácido específico, esse não é produzido pelo nosso corpo e, portanto, é considerado um ácido gordo essencial. Depois, também podem ser, com os nomes um bocadinho mais giros, agora vamos lá devagar, um ácido eicosapentanoico, que é o EPA, que também é outro nome que vem nos suplementos, ou docosahexanoico, que é o DHA, que também vem nos suplementos. Portanto, tem o ALA, o EPA e o DHA. Estes são tipos de ácidos de ômegas 3, que nós podemos encontrar. Agora, o EPA e o DHA nós conseguimos produzir a partir do ALA. Ou seja, se eu ingerir muito ALA, eu consigo produzir. O DHA e o EPA normalmente estão nas fontes marinhas, não é? Portanto, são no salmão, no arenque, na sardinha, na cavala, etc. Só que, na verdade, nós não somos muito eficientes em produzir EPA e DHA, portanto, estes dois tipos de ômega 3, a partir do ALA. O nosso corpo consegue, mas não é propriamente muito eficiente nesta taxa de conversão. E, portanto, apesar de eles não serem ácidos gordos essenciais, exato, não serem alimentos essenciais, nós acabamos por precisar de os ingerir também, porque produzimos, mas de uma forma muito pouco eficiente e não...
gastamos muita energia para os produzir e não no bom sentido, e acabamos por ter muito mais facilidade em adquiri-los do exterior. Agora, o EPA e o DHA estão muito relacionados com a prevenção das doenças cardiovasculares e, portanto, são extremamente importantes. E, portanto, é melhor obtê-los de forma já pré-formada, já feita, cozinhada, do que propriamente esperar que o nosso corpo produza tudo a partir do ALA. Agora, os ômegas 6 incluem o araquidónico e o linoleico, portanto, também são nomes relativamente que se ouvem, não é? E são de óleos vegetais, de sementes também, enfim. O araquidónico inclui-se nas carnes também e nos ovos, e o ALA, o ômega 3 ALA e o linoleico são dois realmente que são mais importantes nesse aspecto, porque temos mais dificuldade em não conseguimos produzi-los e, portanto, são os tais ditos essenciais e temos que os absorver da alimentação. Portanto, até aqui, agora compliquei um bocadinho, mas 3 tipos de ácidos, 3 tipos de ômega 3, ALA, EPA e DHA, com funções e origens diferentes. O ALA nós não conseguimos produzi-lo, portanto temos mesmo que o ter da alimentação. O EPA e o DHA conseguimos produzi-lo, mas de forma pouco eficaz, portanto convém absorvê-los. Sendo que estes dois, o EPA e o DHA, são os que nos estudos estão mais relacionados com a prevenção da doença cardiovascular, com o apoio do ômega 3. Bom, agora, ao contrário do ômega 3 e do ômega 6, o ômega 9 geralmente é monoinsaturado, lá está, lembram-se os PUFAs e os MUFAs, então o 3 e o 6 PUFAs, o 9 MUFAs, e podem ser produzidos no corpo, tornando-se os ditos não essenciais, como há bocado explicava, que não tem mais nada a ver do que só isto, que é ser essencial ou não. O ômega, as principais fontes de ômega 9, e no nosso caso sendo mediterrânicos, isto é relativamente fácil porque estão bastante no azeite de oliveira e nas amêndoas, portanto venha cá o ômega 9 de forma muito, muito fácil. Agora, o que é importante no meio disto? É perceber que os PUFAs e os MUFAs têm que estar relativamente equilibrados e que faz sentido fazer suplementação quando nós necessitamos. Eu já vou chegar lá um bocadinho mais à frente. Apesar de nós termos uma sorte... Obrigada, Carlos. Apesar de nós termos uma sorte muito grande de sermos mediterrâneos e, portanto, temos uma dieta conceptualmente mais variada e com peixe e, portanto, não temos tantas necessidades tanto do DHA como do EPA, que é um ponto importante. Agora, focando no ômega 3, que foi a promessa de que me trouxe aqui. De qualquer forma, só para fazer um wrap-up muito rápido. Ácidos gordos, o que é que são? Carbonos ligados a hidrogénios. Podem ser insaturados ou não saturados, ou insaturados ou saturados. Tem a ver com o número de moléculas de hidrogênio. Nos insaturados, há ali uns carbonos ligados com 2 bracinhos uns aos outros, têm uma ligação dupla e, portanto, eles conseguem se dobrar e fazer lá umas conformações especiais que fazem com que não haja muitos hidrogénios a colarem-se, certo? E, portanto, são insaturados. Dentro dos insaturados, eu posso ter os monoinsaturados ou os poliinsaturados, PUFAs e MUFAs, com funções também eles diferentes. E o ômega 3 e o ômega 6 e o ômega 9 chamam-se assim por um simples motivo, porque têm a ligação dupla no 3º carbono, no 6º carbono e no 9º carbono, e, portanto, têm nomes especiais. É só por isto. E têm também funções diferentes. Normalmente o 3 e o 6 são PUFAs e o 9 é MUFA. Até aqui, resumi tudo o que disse. Pronto. Dúvidas, por favor, se quiserem, ou curiosidades, vão escrevendo. Eu sei que alguns foram entrando depois e, portanto, isto não é assim tão fácil. Mas pronto, entrando no ômega 3. É um tipo de gordura boa. Eu odeio esta coisa de gordura boa e gordura má, desculpem, mas a verdade é que nós precisamos também de algumas saturadas, mas pronto. Mas vamos assumir que as insaturadas são aquelas que nós podemos consumir em maiores quantidades e, portanto, são as boas. Nós já sabemos que ela tem uma ação anti-inflamatória. Há imensos estudos feitos sobre o ômega 3. É incrível. Portanto, quando nós dizemos não há estudos que justifiquem... há estudos que justificam muitas coisas, alguns não têm ainda evidência suficiente. Quando nós dizemos evidência suficiente, não temos, por exemplo, um clinical trial bem desenhado, ou seja, com um termo comparativo com uma população semelhante, 2 populações semelhantes, em que uma eu aplico a alteração, ou seja, ponho o ômega 3 e na outra não, e avalio durante anos a fio para ver o efeito, mas temos alguns estudos muito fortes. Mas pronto, 3 tipos de ômega 3, que foi aquilo que eu terminei há pouco de falar na parte mais molecular: o DHA, o EPA e o ALA, que podem ser encontrados nos peixes do mar, no salmão, no atum, enfim, já disse isto várias vezes, mas nas sardinhas, na cavala, nas sementes de chia, na linhaça, enfim. E podem ser consumidos como suplementos também, obviamente, em cápsulas e há em farmácias e em todo lado. Enfim, devido às propriedades, o ômega 3 tem sido indicado muitas vezes como sendo o essencial para uma dieta saudável, obviamente, e principalmente para ser uma dieta que é cardioprotetora. Agora, há imensos estudos, como vos dizia, sobre o ômega 3 e sobre os efeitos. Eu vou fazer um resumo de alguns benefícios do ômega 3. E vou fazer esta salvaguarda agora, mas acho que eu vou repetir, porque vocês vão entrando e saindo, que é
o ômega 3, muitos destes estudos têm algumas indicações, ou seja, eles vão nos mostrando que o caminho é para ali, mas muitos deles ainda não têm valores de evidência que eu possa dizer que claramente há uma relação direta. Nós podemos dizer que ajuda e, portanto, acaba muitas vezes por falarmos numa relativa superficialidade disto. Mas pronto, com isto dito, vou entrar. Diminui a inflamação, nós já sabemos, portanto, aqui o ômega 3, nós muitas vezes chamamos-lhe um antioxidante exatamente por isto, porque ele tem um efeito muito interessante em muitas das moléculas que estão associadas à nossa cascata da inflamação e, portanto, o processo de inflamação, no fundo, são várias moléculas a conectar outras moléculas, é tipo como se fosse uma corrida em estafetas, em que a primeira toca na segunda e a segunda corre e por aí fora. Pronto, é mais ou menos isto que acontece no nosso corpo, é uma cadeia de reações cada vez que nós espirramos. Pensem que houve uma cadeia enorme de reações até isso acontecer, muitas vezes em poucos segundos, ou em microsegundos. E aqui é a mesma coisa. O que é que o ômega 3 faz? Ele modela a ação, principalmente de alguns eicosanoides. Gostam do nome? Bonito, não é? Eicosanoides que estão relacionados com o processo de inflamação e com citocinas. Citocinas já me ouviram falar em quase todas as sessões, portanto já não é estranho. As citocinas são basicamente moléculas que estão muito relacionadas, não, são o core da nossa resposta. Bom dia, Ramiro. São o core da nossa resposta inflamatória. E, portanto, temos imensas as ILs, IL1, IL2, enfim, por aí fora. Temos muitas citocinas e temos outras de outro tipo também. E ele tem aqui uma relação de moderação do efeito das citocinas e dos eicosanoides. Além disso, tem uma ação anti-inflamatória, além da ação anti-inflamatória, também tem uma capacidade de prevenir danos celulares nas paredes. Isso nós já sabemos, principalmente em estudos não in vivo, portanto, não em pessoas e em animais, mas sim in vitro. Portanto, há uma relação interessante molecular também entre a capacidade que tem o ômega 3 e as nossas paredes das células de serem, quando elas começam a ter erros de replicação, não é? Ele consegue ajudar a corrigir. Isto está muito relacionado com o processo de cancro, portanto, é interessante saber que provavelmente no futuro vamos encontrar aqui alguma relação. Agora, super core do ômega 3 e talvez os maiores estudos feitos e os mais aprovados inclusivamente pela FDA são com as doenças cardiovasculares. Nós sabemos que ajuda a reduzir o risco nomeadamente associado ao colesterol, ao mau colesterol, não é? O colesterol que nós sabemos que normalmente é o de baixa densidade, perdão, o LDL, e os triglicéridos elevados, e portanto eles normalmente formam placas, não é? Dentro das nossas artérias, adoram fazer assim, acumularem-se em plaquinhas e depois fazerem com que o fluxo de sangue nas nossas artérias não seja propriamente tão bom, e o nosso coração, como bomba que é, tem que fazer uma força muito maior, e portanto estão associados, normalmente aqui, se previne essa formação de placas, reduz o risco de infarto, o risco de arritmia, ou melhor, de arritmias causadas por isto, de insuficiência cardíaca, enfim, depois toda a cadeia que vem depois disso, como os derrames cerebrais e por aí fora, enfim. Aqui já mais amplificado o efeito. E acaba também por aumentar o colesterol bom e a controlar a pressão arterial por conta disto, não é? O que acaba por reduzir os danos celulares e mantém os vasos sanguíneos saudáveis. Agora aqui, eu não consigo não entrar nos estudos, porque este tema é tão grande, há imensos estudos feitos sobre isso. Há 2 grandes estudos, um chama-se Strength, que foram feitos nos Estados Unidos e são aprovados pela FDA e que lançam algumas dúvidas. Há um deles que foi muito a favor do Reduce It, ou Reduce-IT, se vocês estiverem curiosidades, se forem profissionais de saúde, vão encontrar, que foi muito a favor desta relação entre a melhoria da melhoria da doença cardiovascular com o ômega 3, e depois temos o Strength, que não tem esta relação direta comprovada, ok? Aliás, lança algumas dúvidas. O Strength foi publicado no JAMA, que é um jornal muito, muito conceituado para quem não é de saúde, não é? E era um estudo que basicamente aplicou óleo de peixe, de ômega 3, com formulações diferentes, portanto com EPA e com DHA, com muito EPA e com muito DHA, para ver se também reduzia o risco cardiovascular. Isto por causa do Reduce It, já vou falar do Reduce It. E o que foram 13 mil pacientes, portanto estão a ver, já estamos a falar de estudos muito robustos, que foram randomizados, portanto aleatoriamente escolhidos, para receber a pílula combinada, então o comprimido combinado com EPA e com DHA, versus um placebo, que significa um comprimido que não tinha substância ativa lá dentro. E a verdade é que este estudo, quando foi fechado, diz que a análise provisória, não é, mostra que não houve grande diferença entre os 2 grupos.
Ele foi fechado porque é as primeiras informações que nós conseguimos extrair do estudo. Depois, mais para a frente, provavelmente ele vai ser avaliado novamente. Portanto, o estudo não terminou, eles continuaram a fazer estas tomas e vai ser novamente avaliado. Porque há uma dúvida também se o ômega 3 tem efeitos a curto prazo, a médio ou a longo prazo. E, portanto, aí precisamos que os estudos sejam mais longos, não é? Depois, no Reduce It, que foi o estudo prévio, antes do Strength It, mostrou um benefício claríssimo do ômega 3. Aliás, foi talvez assim um dos primeiros booms, porque foi um estudo muito grande, aprovado também pela FDA. Agora, qual é que era a grande diferença, e pode ser por isso também, entre o Reduce It e o Strength? Num deles tínhamos DHA e EPA em doses mais baixas, e no outro, no Reduce It, a formulação era purificada de EPA em alta dose. O que fez com que no nosso corpo também, nas pessoas que os tomaram, tinham EPA em muito mais quantidade. Para quem entrou mais tarde, EPA é um dos tipos de ômega 3. E pode ser uma inferência também possível destes estudos, é que o EPA tenha muito mais relação, este tipo de ômega 3 tem muito mais relação com a doença cardiovascular do que propriamente o DHA ou o ALA. Enfim, o ALA aqui não é para aqui chamado, mas o DHA versus o EPA. E é uma das possibilidades. Portanto, aqui temos alguma pena de não termos dois estudos feitos com o mesmo tipo de ômega 3. Mas pronto, deixando salvaguardando que do que já se sabe hoje em dia, sim, há benefício em tomar ômega 3 para a doença cardiovascular, não se sabe ainda até que ponto, ou seja, se é quando já está a doença instalada e consegue fazer alguma coisa, se é na prevenção da doença, enfim, é o que acontece muitas vezes com os suplementos, não temos grandes estudos feitos como este, por exemplo, o Strength e o Reduce It são estudos fantásticos, nomeadamente o Strength que tem dois braços, um braço com ação e um braço sem ação. Quando eu digo dois braços, dois conjuntos de população, um que está a receber o ômega 3 e o outro que não está, e portanto temos um termo comparativo brutal. Posto isto, sim, recomendaria a fazer ômega 3 para a doença cardiovascular. Pronto. Agora, depois há um tema aqui também sobre a formação de coágulos. Como o ômega 3 também tem propriedades ligeiras, mas anticoagulantes, nomeadamente propriedades in vitro, e depois foram testadas também em vivo assim, e portanto poderia ter aqui alguma ajuda nas complicações graves de tromboses venosas profundas, de embolias pulmonares e por aí fora. Não há estudos diretos sobre isso, há estudos indiretos, feitos também e publicados em muito boas revistas, e portanto o anterior que vos disse, só para terem uma noção, uma das cartas de comentário é de Harvard, não estamos a falar de coisas que não conheçam, de certeza, portanto são fontes muito boas, e portanto já sabemos que isto são novas áreas, como vos dizia logo no início, ainda podem não ser áreas garantidamente validadas, mas novas áreas de descoberta. Depois há aqui um tema também relacionado com a depressão. Bom dia, Luís. Que tem a ver com as células do cérebro. Nós sabemos também que o ômega 3 melhora a atividade, nomeadamente é uma das substâncias responsáveis pela capacidade antioxidante, como vos disse sempre, e portanto há aqui um toque também, uma relação com as emoções, nomeadamente com a dopamina, com a noradrenalina e com a serotonina. Ele acaba por ter uma relação interessante, e agora eu não quero ser muito técnica, mas na parte da recaptação da serotonina, ou seja, nós conseguimos ter aqui uma capacidade das células, e agora vou fazer uma generalização apressada, de reutilizar mais vezes e ter mais estímulos pela mesma serotonina que tem, ok? E portanto nós já sabemos que há aqui uma relação possível, e volto a sublinhar, exceto aquele tema da cardiovascular, tudo o resto são possíveis, com a depressão e com os sintomas depressivos, nomeadamente também com as perturbações do sono, que estão muito relacionadas com isto. Porquê? E para quem não viu o direto de melatonina, porque a serotonina é clivada, a hormona da felicidade, não é? É clivada, é partida em melatonina, e quando nós precisamos da hormona do sono, lá se vai um consumo maior de serotonina, portanto tudo o que nos poupar isto acaba por nos ajudar, tudo o que nos melhorar o sono, melhora-nos o mundo. Isto é ponto assente. Depois, temos a asma. A asma é outro ponto importante. Há pouco eu falava das doenças inflamatórias, as doenças autoimunes e a asma, vamos pô-las aqui todas no mesmo saco. Com esta capacidade anti-inflamatória é normal que tenha uma diminuição no risco de novas crises. Mais uma vez, há estudos específicos sobre isto, atenção, estes são observacionais, não são como aqueles que eu há bocado falei da doença cardiovascular, que são interventivos, não é? Ou seja, nós temos aqui também dois tipos grandes de estudos. Os estudos em que eu observo populações que fazem determinados hábitos versus outras populações que não fazem determinados hábitos e tiro conclusões. E tenho outro tipo de estudos em que eu realmente faço uma intervenção. Ou seja, tenho dois grupos de pessoas e numa eu decido fazer uma coisa e na outra não. Pronto. E no caso das doenças cardiovasculares foi isso que aconteceu. No caso das autoimunes e da asma são observacionais. O que se percebe é que zonas ou
alimentos ricos nesta gordura, ou seja, em ômega 3, ou pessoas que fazem mais suplementação, acabam por ter, nestes estudos observacionais, repito, menos frequência das crises de asma. Pronto. O mesmo com o tema das autoimunes, menos flares de autoimunes. Ou seja, o que é que são os flares, não é? São as crises, para quem tem autoimunes sabe isto muito bem, as crises em que as pessoas estão piores da sua doença autoimune. Quais é que são os exemplos? Doença de Crohn, psoríase, enfim, colite ulcerosa, artrite reumatoide, lúpus e por aí fora, Sjögren, enfim. E, portanto, há aqui uma relação interessante com o sistema imunitário, nomeadamente, como nós falamos dele como antioxidante, é normal que ele tenha aqui uma capacidade de controlar isto. Agora, outra área, que eu há pouco disse que era a única área, era a cardiovascular, mas não é verdade. Outra área onde têm sido feitos estudos muito interessantes. Aqui também, uma das publicações é da Harvard, outra é do New England, sobre o controle da glicemia com óleos de peixe, não é? Pronto. Há um estudo que foi feito com a ingesta de 1 grama de óleo de peixe, portanto, e este 1 grama, não se esqueçam que quando nós falamos de ômega 3 é quase dizer nada, não é? Temos 3 tipos muito específicos. Este com 430 mg de DHA, se não estou em erro, e com 60 mg de EPA. Por 3 meses. E depois mostrou, basicamente, isto lembra-se dos interventivos e os observacionais, pronto, um estudo interventivo em que se pegou num grupo de pessoas, deu-se 1 grama de óleo de peixe com 430 mg de DHA e com 60 mg de EPA, 2 tipos de ômega 3, durante 3 meses, e se foi medir a insulina no sangue, os níveis de insulina no sangue antes e os níveis de insulina no sangue depois. E percebeu-se que realmente havia uma redução da resistência à insulina nos tecidos, ou seja, havia mais facilidade em fazer o processo dito normal, não é? Quase o contraprocesso da diabetes que acontece. Este estudo, uma salvaguarda, foi feito, muitas vezes este estudo é apresentado em várias fontes online, sem fazer um disclaimer importante, que eram pessoas todas com obesidade. Portanto, isto é um ponto importante, porque nós sabemos que a gordura dá resistência periférica, aumenta a resistência periférica à insulina, portanto, obviamente, e aqui este síndrome metabólico que nós muitas vezes falamos está associado e, portanto, isto pode não ser válido em pessoas que não tenham as mesmas características, mas pode-se inferir que tenham um benefício, ok? Só para deixar isto salvaguardado, mas que realmente houve um benefício claro neste estudo, houve. Funcionamento cerebral também eu acabei por falar há pouco um bocadinho, mas é óbvio que tem aqui um tópico importante, porque se 60% do cérebro... Agora, outro dado chocante, 60% do cérebro é constituído por gordura, especialmente ômega 3. Portanto, imaginem, se nós não lhe dermos aquilo que ele precisa, a coisa não vai funcionar muito bem. Portanto, não se esqueçam de usá-las, não é? Daqueles que nós não conseguimos produzir de todo e que, portanto, temos que ingerir na nossa dieta. Uma maneira boa de proteger o cérebro, então, é aumentar o consumo de ômega 3. Aqui, mais por um racional simples, que é se eu tenho se uma parte do meu corpo é feita disso e eu não tenho um tipo disso, eu não o posso produzir, então eu tenho que consumir, não é? Portanto, atenção a isto. Pois há aqui vários estudos novos também, ainda pouco conclusivos e, portanto, eu não vou falar muito sobre eles, mas que estão relacionados com o Alzheimer e com o déficit de atenção, nomeadamente no que toca à capacidade de raciocínio lógico, à capacidade de recorrer à memória antiga, enfim, que relacionam o ômega 3 com estas áreas, com a proteção em relação ao Alzheimer e com o déficit de atenção e a hiperatividade. Nomeadamente, os estudos feitos, a maior parte das vezes, foram feitos com EPA, com ômega 3 tipo EPA, que era aquele também que na doença cardiovascular tinha mostrado melhor benefício e que mostram estes estudos muito ainda precoces, nomeadamente no déficit de atenção e da hiperatividade, uma redução da impulsividade, da agitação, da agressividade e por aí fora. Portanto, há aqui algum grau também de possível benefício. Depois, outra área também muito beneficiada aqui, a pele. Então, ômega 3, antioxidante, nós sabemos que estamos sistematicamente a ter a nossa pele agredida, não é? Porque vivemos em cidades, ou porque vivemos perto da poluição, ou porque estamos expostos ao sol, ou porque não nos hidratamos como deve ser, enfim. O ômega 3 ajuda a proteger principalmente também aqui os danos do sol e, portanto, com isso, obviamente, o envelhecimento e o cancro cutâneo. Portanto, o que é que ele aqui faz? Ele é antioxidante, portanto, ele contrapõe aquilo que os raios ultravioletas nos fazem à pele e, portanto, obviamente, que nos ajuda. É uma relação muito causal e muito direta e pronto. Depois há aqui outro tema também usado muitas vezes no desporto, que é para melhorar o rendimento muscular.
O ômega 3 tem uma capacidade de reduzir a inflamação geral, não é? E nomeadamente também no músculo, quando é causada pelo exercício físico, por exemplo, quando as pessoas fazem algumas provas mais longas, enfim, e que ajuda na recuperação e principalmente no pós-treino. Enfim, depois de treinar, depois de fazer o esforço, tem aqui algum benefício. Há vários estudos sobre isto, mas são pequeninos e são normalmente mais de fisiatria, não comparáveis com aqueles estudos que vos falei há pouco, tanto da glicémia como da doença cardiovascular, que sim, são estudos super robustos e como vos dizia, não observacionais e sim interventivos e, portanto, com um impacto muito grande. De qualquer forma, é muitas vezes incluído o ômega 3 em muitos dos protocolos de recuperação, seja de fisioterapia como de reabilitação cardíaca, inclusivamente em alguns países. Enfim, por decisão do próprio clínico e por racional, como há pouco vos falava também, molecular, não é? Porque nós também temos que ter esta capacidade, nem tudo é tão fácil de avaliar a longo prazo, como o estudo que vos falava há pouco, o Strength, que nos deu agora os primeiros inputs, mas que vai continuar durante muitos anos. Portanto, é normal que daqui a se calhar 20 anos nos vão dizer, olha, afinal fazia mesmo bem. Ou não tinha efeito, mas mal não fazia e, portanto, aqui neste aspecto é talvez das poucas vezes em que me vou ouvir dizer esta frase e, portanto, acho que vale a pena suplementar. Agora, pergunta para queijinho, quais é que são os alimentos ricos então em ômega 3? Porque quando nós falamos em suplementação não falamos só de tomar cápsulas, não é? Em comprimidos e etc. Podemos só aumentar a ingesta de alguns alimentos, que é muito válido no ômega 3, pelas quantidades que os alimentos têm. Agora, o óbvio, podem ter origem marinha, origem não marinha, não é? No caso da marinha temos a sardinha, a cavala, o atum, o salmão, os peixes gordos, ok? Os tais de gordura insaturada e boazinha. Além disso, depois também temos as nozes, a chia, a linhaça, a maior parte dos frutos secos têm, e o azeite de oliveira, não é? Do nosso azeite. Eu digo assim porque realmente eu sei que em vários países, nomeadamente no Brasil, dizemos azeite de outras coisas, e portanto azeite de oliveira, de azeitona, que é muito rico especificamente em ômega 9. Exatamente, em ômega 9. Depois, a linhaça é talvez a mais rica em ômega 3 e é muito importante em pessoas que são vegetarianas, por exemplo, porque aí as fontes animais ficam um bocadinho mais complicadas e, portanto, é difícil. Agora, o arenque também é muito rico em ômega 3, a anchova, enfim, as sementes de linhaça, como já vos disse, o óleo de canola, enfim, o óleo de linhaça e as sementes de chia, isso conseguem encontrar perfeitamente online, qualquer sítio com as gramas que tem cada um e, portanto, não acho que seja muito importante isto. Mas, para vos deixar a ideia de que pode-se fazer suplementação direta, ou seja, só com o aumento dos alimentos. Benefícios também nas grávidas. Também há alguns estudos observacionais, nomeadamente no que está relacionado com pré-eclâmpsia, com parto prematuro, com o desenvolvimento neurocognitivo da criança, enfim. Eu não vou entrar por aí, primeiro, porque acho que isto é uma área muito específica da obstetrícia e da ginecologia, e segundo, porque, como vos dizia, não são estudos muito robustos e, portanto, são estudos relativamente... não são maus também, são publicados em bons jornais, mas são observacionais e eles próprios nas conclusões deixam-nos mais questões do que propriamente afirmações. Um ponto importante é que durante a amamentação a mulher tem realmente uma necessidade de aumento de ômega 3 e, portanto, aí faz todo sentido aumentar a ingesta deste nutriente. Aqui os EPAs, os DHAs ou os ALAs são todos importantes. Depois, a quantidade diária recomendada é muito variável de idade para idade, sendo que no adulto acima de 1100 mg dia, nas grávidas mais acima pela necessidade 1400, mulheres que estão a amamentar 1300 e depois assim, nas crianças têm intervalos de valores brutais que vão entre os 500 dos 0 aos 12 meses, exatamente, e depois até aos 18 anos, até que é a dose adulta, mas... Como são valores que o nosso corpo também consegue regular, ou seja, se ingerirmos a mais, ele também consegue deitá-los fora, não é um problema muito grande aqui o tema da dose. É mais ao contrário, é saber qual é que é o mínimo que eu devo consumir para não correr o risco de estar a consumir a menos. Pronto. Agora, claro que quando há deficiências muito graves ou necessidades nutricionais muito grandes, como é o caso das pessoas que estão a fazer quimioterapia, as pessoas que estão, por exemplo... com alguma medicação que tenha muita alteração intestinal e, portanto, uma grande dificuldade em perceber como é que são as absorções dos próprios da medicação, da alimentação, é importante recorrer a um nutricionista, a um médico, neste caso, para suplementar e para perceber como é que nós podemos compensar, porque realmente o ômega 3 não é para deixar não compensado, não suplementado, enfim.
E há uma coisa muito interessante, até histórica, que é dos poucos suplementos que já há um conhecimento histórico, não é? Desde os anos 40 que que se suplementava as crianças inclusivamente com óleo de fígado de bacalhau, não é? Portanto, não é uma coisa, não é uma tomada de consciência tão recente. Hoje em dia sabe-se é porquê e, portanto, isto é interessante. Estão a fazer-se também vários estudos para vos deixar isto com ideias, nomeadamente relacionados com o Alzheimer. O Alzheimer está a ser estudado com tudo o que são antioxidantes, exatamente por se perceber que, muito provavelmente, os depósitos que acontecem no Alzheimer devem-se a uma incapacidade antioxidante do nosso próprio corpo, é uma das possibilidades, adjuvante a outras, não a causa principal, mas mais uma, e portanto há muitos estudos a serem feitos com isto. Para as outras áreas, nomeadamente para as pessoas vegetarianas, provavelmente é melhor suplementar, porque não tendo a ingesta do peixe, é difícil ter ômega 3 em doses industriais, nas doses necessárias, com a linhaça e com os frutos secos, e portanto faz sentido eventualmente fazer uma suplementação, mas que deve ser adaptada, não é? Umas pessoas vão ter que tomar 3 cápsulas, outras uma, enfim, vai ser variável. Pessoas inclusivamente com outro tipo de doenças que possa fazer sentido. Agora, para finalizar, como é que eu escolho o melhor suplemento? É um ponto importante, não é? Porque muitas vezes eu recebo esta mensagem a seguir aos diretos, que é, e agora como é que eu escolho o melhor suplemento? Então, há um tema aqui muito grande com o ômega 3, que é como já vos fui explicando, há vários tipos de ômega 3, não é? E não só pela origem, não é? Se são óleo de peixe, óleo de fígado de bacalhau, óleo de krill, enfim. Há origem vegetal, inclusivamente, como o óleo de algas, o óleo de sementes de linhaça, o óleo de sementes de chia, enfim. É importante perceber que o melhor suplemento deve ter aqui algumas regras, mais do que a sua origem. Enquanto que no colagênio é importante a origem, muito, pela capacidade que nós temos ou não de o absorver. Nestes casos, mais do que a origem, os que têm os vários tipos de ômega 3 nele próprio. Ou seja, preferencialmente os que tenham maior quantidade de EPA em relação a DHA nas cápsulas. Ok, isso vocês conseguem ver normalmente na descrição na informação nutricional. Se forem óleos de peixes selvagens, têm sempre uma melhor qualidade de ômega 3, também é importante. E se pudermos ir para os que são certificados, claro, porque são de pesca sustentável, porque há uma pureza de óleo, enfim, por aí fora, é melhor, obviamente, porque estamos a contribuir para um mundo melhor. Mas pensar EPA mais do que DHA. ALA convém ter sempre porque nós não produzimos e, portanto, ficamos ali um bocado limitados. Enfim, a quantidade depois vai variar muito. Alguns fabricantes vão ter, imaginem, 180 mg de um, 90 de outro, 65 de outro, enfim. A ideia é mesmo que sejam... que tenham EPA, porque os estudos, nomeadamente no que está relacionado com cardiovascular, como já vos falei, estão muito mais a defender o EPA versus o DHA. Agora... convém também que sejam com melhor absorção, mas isso é realmente mais difícil, mas que sejam ácidos gordos livres, nem sempre esta informação está lá, triglicéridos naturais, triglicéridos restrificados ou fosfolípidos, e convém evitar os que têm ésteres etílicos na composição, mas isso já é assim um bocadinho mais específico e nós em consulta normalmente dizemos esta marca sim, esta marca não, enfim, sem patrocínios delas especificamente por estes motivos, porque às vezes o mesmo ômega serve muito bem para uma pessoa porque o objetivo que lhe estamos a dar é um e não serve tanto para outra. Isto é um bocadinho como tudo o resto em medicina. Não há one size fits all, ainda bem, somos todos diferentes e por isso quando escolhemos também tem que ser diferente. Agora, para terminar, não sei se tem alguma questão alguém, mas se tiverem, eu não vou prolongar muito mais porque já foi bastante longo. Deixo-vos no feed este direto, deixo-vos também no Spotify, pois é, tem lá Domingos Saudáveis, ou Domingo Saudável, perdão, e tem no YouTube também, acho eu. Sim, tá. Porque realmente já percebi que vocês usam plataformas diferentes e, portanto, o que eu quero é que a literacia chegue a toda a gente e, por isso, se vos parecer interessante partilhar, estejam à vontade. Se vos parecer interessante fazerem perguntas, também estejam à vontade. Se não estiverem de acordo com alguma coisa que disse também, por favor, digam-me, porque estas áreas são muito vastas e é muito interessante ter opiniões diferentes, comentários diferentes, experiências diferentes, por isso, partilhem, por favor. Um ótimo domingo e uma ótima semana. Adeus!